porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com muita gratidão, reverência e expectativa, colocamos juntos nossas vidas em Teu altar. Suplicamos que pela Tua graça, fidelidade, estendas Tua mão de misericórdia sobre nós reunidos nessa noite. Carecemos de profunda habilitação do Teu Espírito Santo para que tenhamos compreensão espiritual da Tua palavra. Por isso, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Livra-nos, guarda-nos de uma apreensão intelectual da Tua palavra, mas fala ao nosso espírito e ao nosso coração. Assim nós colocamos Tua palavra aberta nas Tuas mãos, confiando inteiramente nas Tuas provisões. Em nome do nosso Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus amados irmãos, fizemos ontem uma introdução sobre esse capítulo 5 de Lucas e dissemos aos irmãos que esse evangelho apresenta o nosso Senhor Jesus de modo extremamente singular por vários motivos. Seu autor é gentio, seu autor é um médico profundamente minucioso, acurado nas suas investigações para nos relatar essa pessoa gloriosa do nosso Senhor. Nós dissemos que em um dado momento em nossa vida cristã, nossos corações são chamados, por obra do Espírito Santo mesmo, à atenção aos evangelhos. Porque esse nosso Senhor descrito nos evangelhos, e estamos nos detendo em particular nesse evangelho de Lucas, é aquele que nós contemplaremos face a face por toda a eternidade. Então, que privilégio é o nosso de conhecermos o nosso Senhor Jesus nos evangelhos de tal forma, em 4 faces, destacado aqui no evangelho de Lucas como esse homem segundo o coração de Deus, de um modo que nós não poderíamos vê-lo em nenhuma das epístolas. Nenhuma das epístolas. Já que o foco principal das epístolas é falar sobre a glória do Cristo ressurreto. Mesmo algumas delas que trazem revelações e destaques a respeito de algo da humanidade do nosso Senhor, e talvez nesse sentido a mais especial seja Hebreus, ainda assim você vai ver que o foco de Hebreus não é a natureza humana de Jesus, embora ela ali mencionada seja de extrema importância. Mas o foco do livro de Hebreus é o ministério sumo sacerdotal celestial de Cristo. Aquele que vive para interceder por nós, assentado à destra da majestade nas alturas, que é mencionado no livro de Hebreus, que possivelmente tenha o próprio Lucas como autor, é mencionado 5 vezes, assentado à destra da majestade nas alturas. Então, quando nós vamos aos evangelhos, nós vamos ver esse homem, o Filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer, andando sobre a terra e então expressando quem Deus é, por um lado. Por outro lado, quem ou o que o homem deveria ser. Meus amados irmãos, bastam essas 2 últimas frases para o nosso coração ser levado aos evangelhos. Deus revelado em carne. Deus manifestado na carne. Revelando plenamente na pessoa de Jesus quem o Deus eterno é, repetindo, e revelando na mesma pessoa quem ou o que o homem deveria ser. E é contemplando a sua glória que nós somos transformados, de glória em glória na sua própria imagem. Meus irmãos, esse texto tão citado aqui entre nós, e posso dizer entre nós, porque eu tenho estado com os irmãos há muitos anos. Esse texto, 2 Coríntios 3,18, que eu acabei de citar, é uma chave para nos ensinar qual é o método do Espírito Santo para transformar nosso caráter. E se há algo que nós precisamos como cristãos, é termos nosso caráter transformado. Carisma não pode nos transformar,
Serviço em si mesmo não pode nos transformar. Nós somos transformados de um grau de glória a outro grau de glória. Ontem falamos sobre essa espiral ascendente um pouco. Contemplando, ainda que por espelho, já que não ainda contemplamos face a face, breve virá o dia do cumprimento de 1 João 3, haveremos de vê-lo como ele é. Mas até então, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Mas ainda assim, por causa do poderoso e suficiente ministério do Espírito Santo, que tem como alvo receber do que é dele, nas palavras do Senhor, e nolo anunciar. Então, nesse processo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E então, esse serviço é operado pelo Espírito do Senhor, como Paulo termina esse versículo. Não é maravilhoso? Isso porque aos que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a não nos perdermos a respeito de qual é o propósito do nosso chamamento celestial. Por favor, não se engane. Como nosso amado irmão colocou no início da reunião, muitas vozes estão sendo ouvidas nos nossos dias no mundo cristão. Nós precisamos tanto de discernimento para que mantenhamos claro diante de nós qual é o propósito daquele que nos chamou. E como ele cumprirá esse propósito em nossas vidas. Contemplando-o, somos transformados. Contemplando sua glória em particular na sua palavra. Então, ontem vimos que nesse lindo evangelho, no capítulo 3, o Senhor Jesus é esse odre único no qual Deus o Pai tem todo o seu prazer. De tal modo que nem mesmo os céus se contiveram quando esse homem entrou no Jordão. O odre deleitável, aprazível de Deus. Capítulo 4, na sequência. Ele é o pregador e é o libertador, especialmente ungido por Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode imaginar esse homem falando isso na sinagoga de Nazaré? Meus irmãos, não havia um só judeu naquela sinagoga que não soubesse o que ele estava dizendo. Ele está dizendo, eu sou aquele que Isaías disse, sobre quem o Espírito do Senhor habitaria e anunciaria, pregaria, o pregador com P maiúsculo, e o libertador dos cativos. Sou eu, é o que o Senhor disse. Não foi por menos que quando ele termina isso, os de Nazaré procuraram jogá-lo da ribanceira da cidade para matá-lo. Mas ele simplesmente passa pelo meio deles e se retira. Então, assim ele é apresentado no capítulo 4, o pregador e o libertador. E no capítulo 5? No capítulo 5 ele é o noivo. Que preciosidade. Ele é o centro das atrações. Isso é um noivo. Ele é o centro das afeições. Ele é o centro da devoção da noiva. E assim ele é apresentado no capítulo 5. Agora preste atenção. Nós iniciamos hoje lendo essa parábola, que é a primeira, muito provavelmente, é a primeira de todas as parábolas, tantas, que nosso Senhor Jesus pronunciou. Então, em primeiro lugar, o que estava no seu coração, e é isso que deve ser mantido no seu, pela graça de Deus, é que o propósito da vinda do Senhor Jesus é que Deus obtenha, através do seu odre novo, Jesus, o odre aprazível de Deus, Deus o Pai possa obter muitos outros odres, que possam ser como Ele, que possam ser cheios do mesmo vinho novo do qual Ele foi cheio. Agora, meus irmãos, ainda não é tempo de entrarmos em mais detalhes nessa parábola, mas alguma coisa já precisamos colocar. Sem dúvida, os odres velhos aqui representam o judaísmo, o arraial judaico. Então, nosso Senhor está dizendo que
esses odres novos deveriam ser preparados e nós estamos vendo qual é o caminho para a preparação desses odres novos